Olá pessoal, aqui é o professor Rafael. Esta é a nossa segunda aula do módulo de Introdução à Interpretação de Imagens Radiológicas Seccionais. Na primeira aula eu falei basicamente das principais características e alguns conceitos da tomografia computadorizada. E nesta segunda aula nós falaremos dos principais aspectos, das principais características da ressonância magnética. A ressonância magnética, atualmente, é uma das principais modalidades do diagnóstico por imagem, que não utiliza radiação X para a obtenção das suas imagens, e sim ondas de radiofrequência e um forte campo magnético. Compreendam este Gantry da ressonância como um magneto, ou seja, como um grande ímã, onde atuará diretamente sobre o único próton encontrado no núcleo do átomo de hidrogênio. Com isso, nós teremos uma excelente avaliação tissular. O que significa excelente avaliação tissular? Avaliação de tecidos partes moles. Tecidos que forem ricos em hidrogênio, nós teremos uma boa avaliação. Por isso que a ressonância não é o melhor método para avaliar o osso, porque o osso ele é rico em cálcio e ele é pobre em hidrogênio. Daremos início às principais características da imagem por ressonância magnética e as suas características. Aqui visualiza-se duas imagens do crânio, no plano axial. Porém, o que eu quero ressaltar é a qualidade destas imagens. Observem a riqueza, o detalhe anatômico, desde o mesencéfalo, o aqueduto do mesencéfalo, giros, sulcos, os ventrículos. Então nós temos uma imagem, a qualidade até mesmo superior à da tomografia. Um outro aspecto importante é que nós temos aqui os três planos de aquisição: plano axial, plano coronal, plano sagital. Na tomografia, normalmente o plano de aquisição ocorre no plano axial, e nós fazemos um pós-processamento e chegamos aqui em reformatações dos planos coronal e sagital. É óbvio que reformatar, fazer pós-processamento, nunca ficará como uma aquisição verdadeira, uma aquisição primária. E na ressonância não, nós já vamos adquirir nestes três planos. Então, quando eu demonstro, na maioria das vezes, um exame de tomografia, eu vou obter aquisição no plano e reformatações dos outros planos. Na ressonância não, eu tenho uma aquisição, eu tenho um corte axial, eu tenho um corte coronal e eu tenho um corte sagital. Assim como na tomografia, a ressonância também terá um conceito específico. Como a ressonância ela trabalha através do sinal que é emitido daquele único próton encontrado no núcleo do átomo de hidrogênio, nós teremos um outro conceito terminológico, onde nós caracterizaremos estas tonalidades da seguinte maneira. Aquela tonalidade mais clara, próxima ao branco, nós vamos caracterizar com imagem de hipersinal, ou de hiperintensidade. O ponto mais escuro, tom de cinza mais escuro, próximo ao preto, nós vamos caracterizar com imagem de baixo sinal, ou seja, hipossinal ou imagem hipointensa. E o tom de cinza intermediário nós classificaremos com imagem de isossinal. Conseguem compreender? Na tomografia eu teria imagem hiperdensa, hipodensa e isodensa. Porém, na ressonância, como o princípio físico é outro, nós classificaremos da seguinte maneira: imagem de hipersinal, hipossinal e isossinal. Na ressonância, o que controla a intensidade do sinal emitido do tecido para caracterizar a tonalidade de cinza é a duração do pulso de radiofrequência. No início da aula, eu falei que a ressonância não trabalha com radiação X, e sim com pulso de radiofrequência e um forte campo magnético. A sequência de pulso mais utilizada na ressonância é uma sequência chamada spin-echo, que consiste na aplicação de dois pulsos, um de 90, um de 180, para obtenção do sinal. E o tempo que nós controlamos entre esses dois pulsos é exatamente o que vai caracterizar a intensidade do sinal.
Observaremos nos próximos slides, em alguns momentos na ressonância, a imagem, dar um exemplo aqui do líquido, se comportará com uma intensidade mais baixa, uma imagem de hipossinal. E a mesma imagem, controlando estes tempos, vocês observarão que o líquido se comportará com alto sinal, que nós caracterizaremos como imagem de hipersinal. Ou seja, na tomografia nós temos o janelamento que, ajustando valores tecnicamente, nós teremos o estudo para avaliar partes moles ou osso. E na ressonância, o que vai inverter estas intensidades, ou seja, o que vai caracterizar uma tonalidade diferente de cinza, é a ponderação da imagem. E quem controla a ponderação da imagem é a duração do pulso de radiofrequência. Então nós temos dois tempos importantes, o tempo de eco e o tempo de repetição, onde o tempo de eco é o intervalo entre o pulso de 90 graus até a obtenção do sinal. E o tempo de repetição é o intervalo de tempo entre esses dois pulsos de 90 graus, ou seja, é o tempo entre dois ciclos. E controlando esses tempos é o que nós vamos caracterizar a imagem com hipersinal ou hipossinal. Bom, disso tudo que eu falei, vamos aqui para a prática, vamos interpretar essas imagens e compreender o que eu estava falando em relação à duração do tempo do pulso de radiofrequência, caracterizando a ponderação da imagem. Na ressonância, nós temos as várias sequências de pulso. Eu citei apenas uma sequência que é a mais utilizada, chamada spin-echo. E dentro dessa sequência de pulso, nós podemos obter uma imagem ponderada em T1, imagem ponderada em T2 ou imagem ponderada em dP, que é densidade de prótons. Agora, olha que interessante. Nestas duas imagens, observem a diferença de intensidade do sinal, por exemplo, aqui dos ventrículos laterais, onde encontro o líquor. Então, aqui está com hipossinal e aqui está com hipersinal. E o que mudou, então, desta imagem para esta foi a ponderação. Na tomografia, o que muda é a janela, se eu vou avaliar o osso ou vou avaliar partes moles. Como na ressonância nós não temos uma boa modalidade para avaliar o osso, e sim uma excelente modalidade para avaliar tecidos partes moles, nós vamos ter uma diferença de intensidade no próprio tecido parenquimatoso. Então, observem aqui que nós temos uma imagem chamada ponderada em T1, onde o líquido sempre estará escuro, e uma imagem ponderada em T2, onde o líquido estará claro. Então, vamos treinar um pouquinho. Olha como vocês já estão quase que físicos nucleares aí. Se eu perguntar qual é o exame imaginológico, é uma tomografia ou uma ressonância? Vocês perceberão que ao longo das nossas aulas ficará fácil. Você vai bater o olho e vai descobrir se é tomografia ou se é ressonância. Fiquem tranquilos, confiem em mim. E aí, quando eu pergunto, aí vocês afirmarão assim, olha, é uma ressonância do crânio. Aí eu faço uma segunda pergunta. Qual é o plano de corte? Axial, nas duas situações. Mas estas duas imagens estão idênticas? Não, nós temos uma diferença de intensidade, principalmente aqui do líquido. Quando o líquido estiver escuro, nós caracterizaremos uma imagem ponderada em T1. Quando o líquido estiver claro, com hipersinal, nós teremos uma imagem ponderada em T2. Olha que interessante, uma outra imagem do crânio, uma ressonância do crânio, só que agora num plano sagital. Então nós temos o corte sagital aqui da ressonância. E percebam que neste momento, onde nós temos líquido, porque tem giros e os sulcos, e aqui nos sulcos nós observamos o líquor, está com hipersinal. Então, imagem ponderada em T2. Vamos novamente àquela atividade. Pergunto, qual o exame imaginológico? É uma ressonância magnética. Qual é o corte? Sagital. E qual a ponderação? T2. Chegando aqui nas considerações finais, quero ressaltar alguns pontos. A ressonância não utiliza radiação X. Isso é muito interessante, uma grande vantagem, porque na tomografia nós temos uma alta dose de radiação ao paciente. Excelente avaliação tissular. O que significa esta palavra? Avaliação de tecidos, partes moles. A aquisição ocorre nos diferentes planos. Quais são?
axial, coronal e sagital, inclusive oblíquo. Existem diversas sequências de pulso, de radiofrequência. Eu citei a sequência principal, que é espinheco. E a duração destes pulsos caracterizam o que? A ponderação da imagem. É o que vai evidenciar diferentes tecidos, como eu mostrei agora anteriormente a vocês. Uma hora o líquido estava com baixo sinal, outra hora ele estava com sinal mais alto, caracterizando a imagem de hipersinal. Bom, pessoal, cheguei ao fim da segunda parte. Espero que vocês tenham compreendido. Nos vemos na próxima aula.